Isabela. Isso, Carlos, nós estamos recebendo a secretária de Saúde, Cristiane Gonçalves. Cristiane, seja bem-vindo mais uma vez ao Embiara Notícias. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes da Embiara. Cristiane, a gente vai ter mudanças na vacinação da Covid-19 a partir de segunda-feira, né? Muda os locais, muda os horários. O que vai mudar nesse cronograma? Então, quando a gente iniciou o processo de vacinação, ele foi um processo de vacinação em massa, né? Houve uma corrida pela vacinação e a gente precisou fechar uma parceria com um espaço maior, que foi o SESC, e aqui cabe um efusivo agradecimento, né? A diretoria do SESC que cedeu por tanto tempo esse espaço, mas é uma parceria que tinha uma previsão de se encerrar e ela está acontecendo agora e vem de encontro com a necessidade da gente descentralizar essa vacinação, né? Melhorar o acesso da população. Quando a gente tinha um volume muito grande de pessoas procurando no mesmo dia, justificava essa concentração, esse espaço maior. Agora não, a gente tem uma procura menor, né? Porque as pessoas, grande maioria já se vacinou, as doses estão sendo planejadas, as doses de reforço. E aí a gente melhorando, distribuindo essa vacinação, a gente aumenta o acesso da população, porque a busca ainda está inferior ao esperado. A gente precisa ainda da conscientização das pessoas, da terceira e quarta principalmente dose. isso, principalmente das doses de reforço, né? A procura ainda está baixa. Então essa estratégia é para a gente tentar aumentar essa procura, né? Ofertando mais de um espaço para vacinação. E aí, com esse aumento, então, né, da demanda, da oferta, né, da vacina, como que ela vai acontecer? Em quais unidades ela vai ser oferecida? Para o público em geral acima de 12 anos, ela acontece na Uninordeste e na Unicentro, de segunda a sexta, de 8 às 16 horas. O público de criança ainda continua sendo concentrado em 2 dias, né, em horário reduzido, por causa da questão de abertura de frasco, para não haver desperdício de doses. Então, na Unileste, para criança de 5 a 11 anos, terça e quinta-feira, de 8 às 13 horas. Então vai deixar de ser na Unisa e vai ser então na Unileste, essa vacina das crianças. A Unileste, ela recebeu uma ampla reforma, né? Tá com uma sala de vacina adequada, né? A Unisa, a gente tem uma movimentação de pessoas muito grande. É uma unidade de especialidade e a gente atende um público acima de 500 pessoas dia. Então, para melhorar o conforto, né, dessas crianças, desses pais que levam as crianças, a gente transferiu a vacinação para a Unileste, para essa sala de vacina que vai ficar, então, exclusiva nesse horário para as crianças de 5 a 11 anos. E as doses de reforço vão acontecer nas mesmas unidades que vacinam o público 12+. Exatamente, Unicentro e Uninordeste. Todos os dias da semana até às 16 horas. A vacinação da gripe também vai seguir em todas as unidades. Aí, as vacinações do calendário anual, né, as sazonais, elas continuam em todas as unidades como era antes, não tem alteração. Cristiane, nós tivemos, né, uma publicação do Ministério da Saúde no dia de ontem, né, uma recomendação, né, a gente não sei se chegou até em Araxá ainda, consta, né, sobre a vacinação da Janssen. Para quem recebeu ali as 2 primeiras doses da Janssen, essas pessoas vão ter que se adequar com a 4ª dose. Né? Essa orientação já chegou para a Prefeitura de Araxá, para a Secretaria de Saúde? Não, ainda não. Né? A gente segue o fluxo de Uberaba, tão logo a recomendação chegue até nós, a gente começa a operacionalizar de acordo com a norma técnica. Cristiane, quanto à aplicação dessas doses de reforço, né? Você nos ressaltou aqui, a gente tem percebido pelas informações do Araxá Vacina que a procura está baixa, né? Pela terceira, pela 4ª dose, até mesmo a gente viu a procura baixa pela vacina da gripe, né? Como que vocês têm trabalhado essa questão em forma de conscientizar a população para que elas vão receber a terceira e a 4ª dose? A gente tem feito estratégias de vacinação itinerante. O programa Saúde na Escola leva essa informação nas reuniões de pais, com os próprios alunos, da importância da vacinação. E muito importante é essa parceria com os canais de imprensa, né? Vocês nos ajudam muito divulgando os locais de vacinação, a oferta dessa vacinação. Isso é muito importante para nós e a gente trabalha nessa conscientização rotineiramente para que as pessoas busquem esse acesso à prevenção, que é o mais importante, é um dos princípios, né, sustentadores aí do SUS. Continua a ser importante, Cristiane, até pelo que a gente viu nas últimas semanas. Na última semana a gente teve um aumento do número de casos
de contaminação. Nós vamos ter aí a divulgação do boletim no dia de hoje, né? Mas o que a gente percebeu na semana passada foi um aumento do número de casos. Sim, exatamente. O período do ano, né? O frio, corrobora para que houvesse esse aumento. A gente sabe que a doença não nos deixou, ela ainda persiste e ela vai continuar, né? Agora tratada como uma doença infecto-contagiosa como outra qualquer, mas que tem prevenção. Então as pessoas têm que se conscientizar disso. A doença está entre nós, não nos abandonou, mas existe uma forma de se prevenir, que é a vacinação, né? A forma mais eficaz, já foi comprovadamente relatado a eficácia da vacinação, tanto é que a gente não tem óbito, o agravamento da doença reduziu quase que em 100%, né? A gente tem baixíssimos índices de internação. Atualmente nós temos uma internação em clínica médica e nem é de Araxá a paciente. Então, assim, está comprovado que a vacina é o que faz, o que dá certo. Aqui em Araxá hoje, então, a gente tem uma pessoa só internada pela Covid-19, que é em de outra clínica cidade. médica, sim. E UTI 2, mas assim, são ligadas a outras comorbidades. Ah, sim. Cristiane, então a vacinação, o novo cronograma vai seguir de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, nessas unidades, Unicentro e Uninordeste. Ok. Cristiane, para a gente entrar no assunto também sobre o consórcio, né? Ontem nós trouxemos aqui rapidamente algumas informações, né, do que foi divulgado, que aconteceu uma reunião ontem na sede da Ampla do Simpla e ficou até algumas dúvidas aqui, né, Carlos, né, sobre o consórcio aí durante essa apresentação da reunião. Então, primeiramente, eu gostaria que você explicasse, né, o que foi essa reunião no dia de ontem. Vou te pedir, então, para explicar primeiro, depois a gente vai dando sequência nas perguntas. O que foi essa reunião que aconteceu ontem na sede da Ampla para findar aí um consórcio da saúde? Então, ontem houve o lançamento oficial desse consórcio de saúde, né? Porque a Simpla já trabalha com outras modalidades de consórcio, já sendo aí amplamente divulgadas e já sendo executadas, né? A exemplo da iluminação de LED, aluguéis de máquinas, enfim. O consórcio já é uma estratégia consolidada. Ela é consolidada, inclusive, juridicamente, né? Existem consórcios que já funcionam há mais de 20 anos. Infelizmente, na nossa região ainda não havia essa estratégia, que é uma estratégia muito importante que desburocratiza, né, a aquisição de serviços, a prestação de serviços para as prefeituras. Então, a gente aguardava ansiosamente esse lançamento desse consórcio voltado agora para a saúde. Então, eles fizeram um lançamento oficial, nos apresentaram aqueles prestadores que já se credenciaram no consórcio, né, apresentaram para os prefeitos, para os secretários de saúde, e agora nós estamos com uma tarefa técnica que os municípios têm que fazer as suas análises, né? Adequar o seu orçamento a esse consórcio, ver quais estratégias são interessantes para cada município, mas a gente já vislumbra ali uma possibilidade de assistência de alguns vazios, né, que a gente tinha de prestação de serviço. A exemplo de endoscopia, colonoscopia, Araxá, por exemplo, já lançou 3 editais que deram deserto. Ou quando não deram deserto, aquelas pessoas que se pleiteavam, né, o credenciamento não estavam com a documentação hábil, né, para prestar o serviço. Então, quando a gente tem a união de municípios que apresenta uma demanda grande, né, a gente consegue contratar esse serviço por preços justos, porque às vezes o preço praticado pelo SUS, né, pela tabela SUS, não atrai prestadores, então é uma possibilidade de uma remuneração adequada com contrapartida dos municípios. E quando a gente tem, a lei da oferta e procura, né? Quando a gente tem uma demanda grande, a gente consegue negociar melhor, né? E a Simpla está fazendo esse papel para nós, né? De centralizar essa demanda e conseguir uma negociação adequada com os prestadores de serviço. Então, assim, a gente está num cenário muito otimista em relação a este consórcio. E só uma dúvida, Cristiano, né? Na área da saúde, tanto para a questão da baixa como da alta complexidade ou não? Então, a contratação? A contratação depende da demanda de cada município. Eles nos apresentaram a cartela de atendimento, né, do que já foi credenciado. Existe ainda outros procedimentos que estão em fase de estudo e de credenciamento. Eles lançaram agora inicialmente para exames, consultas, né, mas existe a previsão de cirurgias, né, de exames mais complexos que vão ser apresentados. Cristiane, quando você
fala, né, na sua fala, que vai desburocratizar, né, alguns procedimentos. E a gente sabe que dentro do serviço público algumas coisas precisam ser burocráticas, né, até por questão quando envolve dinheiro público. Né? Essa questão desse contrato que vai acontecer, esse credenciamento feito através de consórcio, como que vai acontecer essas verificações, as prestações de conta, e como que o SUS entende essa questão de consórcio da saúde? Já existe jurisprudência, tanto é que existem consórcios que funcionam aí há mais de 20 anos, né? Existe uma legislação adequada para isso. A nossa região que ainda não tinha evoluído, né? Mas Uberaba, Uberlândia, já existem consórcios funcionando aí há muitos anos. Então, é um processo que é menos burocrático que uma licitação, mas é tão rígido quanto. Né? Então, existe cláusulas de fiscalização, existe comissões que fiscalizam, né? Existe possibilidade de adequação em relação ao prestador, ou seja, acompanhamento do serviço de qualidade desses prestadores, tanto por parte do município que contrata, quanto do próprio consórcio, né? Da equipe técnica do consórcio ali que fica por conta desse sistema de acompanhamento, né? Então, é tudo formalmente legalizado, né? Ontem nos foi apresentada uma minuta de contrato que agora o procurador do município vai analisar, ver se está adequado, né, à realidade de Araxá. Nós temos que ter uma adequação da lei orçamentária também, com previsão dessa ficha orçamentária, né, de colocar recursos, né, para esse tipo de modalidade de consórcio. Então, a gente está agora na fase técnica, né? A gente sabe que é uma estratégia válida, legal, e que vai facilitar muito a nossa prestação de serviço para o usuário. Né? A nossa finalidade maior é que esse serviço chegue ao usuário, mas nunca abrindo mão da legalidade e da fiscalização. Cristiane, muitos dos procedimentos que vão ser realizados, né, pelo que a gente percebe que está previsto cirurgias, né, muitos desses procedimentos para cidades vizinhas, que são, né, os micros municípios ligados ao Simpla e à Ampla, esses procedimentos vão acontecer em Araxá. E aí, como que fica essa divisão de valores dentro do consórcio para esses municípios e para a cidade de Araxá? E aí, incluso dentro da pergunta, como que o SUS participa desses valores do consórcio ou o SUS não participa? Então, o SUS ele pode participar à medida que o município fatura dentro do próprio município aquele procedimento, né? Aí cada município vai fazer a gestão. Em relação ao consórcio, Araxá, o município de Araxá, a prefeitura de Araxá, não participa de nenhum pagamento. Nós vamos fazer o pagamento daquilo que a gente contratualizar para os usuários de Araxá. Os municípios, eles vão tratar diretamente com o consórcio, com a Simpla, entendeu? Eles eles centralizam ali no consórcio o gerenciamento, né, de prestação de serviço e a contrapartida do pagamento, que é direto do município para o consórcio. Então, o município ele pode fazer ali o consórcio para aquele determinado procedimento e faturar aquele procedimento pelo SUS. Dentro do município, isso, de acordo com o andamento, né, burocrático e documental do município. Ele tem gestão sobre isso. Cristiane, a gente vai fazer um intervalo. Aqui hoje entrevistando a secretária municipal de saúde de Araxá, Cristiane Pereira. Isso. Cristiane, a gente sabe que a saúde tem uma demanda muito grande, né? E as pessoas aí têm pressa, né? A saúde, ela não espera. E a gente tem uma fila muito grande de pessoas, né, esperando para fazer cirurgias. A intenção desse consórcio também é reduzir essas filas, né? Vocês já estão prevendo o consórcio com a demanda que tem, que a Secretaria de Saúde de Araxá já tem hoje. E aí, né, fica aquela pergunta até que eu te fiz aqui na hora do intervalo, né? Por que é mais interessante o consórcio do que o credenciamento pela própria prefeitura? Então, Araxá, em relação às cirurgias, nós estamos com um planejamento paralelo ao consórcio, né? Desde que eu assumi, a gente já está trabalhando com credenciamentos. Saímos agora com credenciamento especialistas e agora o próximo credenciamento, além da rede de urgência, é de cirurgiões. Porque nós já temos uma estratégia de fortalecimento de atenção hospitalar em relação às cirurgias, né? Que foi o Valora Minas, que foi liberado aí pelo governo estadual. Esse recurso já está disponível, né, dos municípios e dos prestadores. É um recurso que vai direto para os prestadores. Qual que é o valor que a Araxá recebeu?
em torno de 3 milhões de reais, né, dividido entre os 2 prestadores, né. Então, esse recurso já está sendo direcionado para a melhoria do acesso hospitalar, da atenção hospitalar da população de Araxá, e esse recurso, juntamente com esse credenciamento dos cirurgiões, a gente está com a expectativa de realizar alguns mutirões de cirurgias que estão paradas, né, que nós temos demanda reprimidas. Então, esse planejamento já está sendo feito. A gente vai analisar com toda certeza a cartela de atendimento de cirurgias do consórcio, mas pode ser que em alguns casos nós já estejamos com a solução aí em andamento, né? Então, o consórcio ele não nos obriga a credenciar em todos os serviços. A gente só vai contratualizar aqueles serviços que são de interesse do município e que existe vazio assistencial sem um planejamento e sem uma previsão de solução imediata. E o que está sendo previsto assim, dentro do consórcio? Qual que é os primeiros atendimentos que vocês preveem fazer essa contratação pelo consórcio? Nós temos uma demanda reprimida muito grande, que já era anterior à pandemia, mas que é de endoscopia, colonoscopia, ressonância, esses exames mais complexos. Que a gente ainda está na dependência de Uberaba e que não se justifica. Se a gente tiver um bom prestador em Araxá, né, com consorciado, é mais interessante que a gente faça isso através do consórcio, porque a gente já teve aí, eu já comentei, né, licitações que não tivemos prestadores adequados para prestar o serviço. Principalmente a ressonância, né? Que Exatamente. Tem uma demanda muito grande na cidade, grande, né? Muito grande. Cristiane, a gente falou dos especialistas, né? E há quase um mês, né? Foi no dia 22, foi divulgado, então, o aviso de licitação, né? Para a contratação dos médicos especialistas. E até a gente vê pelo edital, né? Que provavelmente deve ter sido feito baseado em cima da demanda que hoje se tem reprimida, né? Que é um número muito grande de consultas, né? Que tem aí, que demanda para essas 18 especialidades que está lá no edital. Antes da gente falar sobre os atendimentos, ficou uma dúvida. O valor, ele não é um valor assim, o valor da tabela do SUS me assustou completamente. A gente até comentou aqui que o valor da tabela do SUS é R$10 por consulta. E a prefeitura coloca um aporte de R$40. R$40. Então, o que daria aí para o profissional R$50 por consulta. Os profissionais tem interesse em se credenciar para fazer o atendimento a R$50 por consulta? Então, essa é uma dificuldade, né, desses processos, né, fazendo uma comparação em relação ao consórcio. Nós temos que utilizar preço de mercado, nós temos que fazer estudo de mercado que está sendo praticado, né, e desenhar uma oferta que não fuja muito, né, da contrapartida do SUS. Apesar de que a gente aumentou aí em R$40, né, 400%. E ainda assim não parece atrativo, mas a gente preza pelo volume, né? Então, assim, a gente acredita que com a possibilidade de um volume, os especialistas tenham interesse, né? E a gente tem que contar com a natureza, né, da profissão, que é de prestar serviço à comunidade, né? Então, a gente está fazendo captação desses profissionais, né? É uma forma nova de contratualização com eles, né? Então, os médicos, às vezes, têm alguma dificuldade em fornecer a documentação, em entender como que é esse processo de faturamento, de pagamento, né? Emissão de nota fiscal. Então, o credenciamento é um formato novo. Então, a gente está tendo conversas com eles, explicando, dando assessoramento para que eles se credenciem, né, e a gente consiga ofertar essas consultas que a gente precisa tanto e às vezes fica na dependência de Uberaba e as pessoas aí esperando, né, meses a fio. Então a gente quer solucionar tendo a oferta de serviço aqui em Araxá com os nossos profissionais. E está tendo adesão já, Cristiane? Nós já tivemos algumas propostas, né? Eles apresentam a documentação, aí o setor de licitação faz toda uma análise para gerar os contratos. A gente já está tendo alguma procura, inicialmente por informação e para eles se adequarem, né, em relação à documentação, em relação ao contador que vai gerar nota fiscal, né, porque, como eu disse, é uma modalidade nova, né, não é um contrato simples, né, que você assina e recebe. Física, né? Isso, jurídica, exatamente. Funciona burocraticamente de uma forma diferente. Então, eles precisam se adequar e a gente está fazendo essa captação de profissionais e dando esse assessoramento para que eles se sintam confortáveis para apresentar a documentação. E a forma de trabalho seria no sistema de produção livre? Eles poderiam atender uma demanda
que puderem para poder ter um ganho maior, ou seria limitados aqueles números de consultas? Eles apresentam a disponibilidade, a gente colocou algumas regras, por exemplo, ele tem que disponibilizar a agenda pelo menos uma vez por semana, né, para a gente não ter acúmulo aí durante o mês, e as pessoas às vezes precisando de uma consulta com mais urgência, tem que esperar um mês para ele fazer aquele agendamento em massa. Então a gente colocou essa regra, né, de pelo menos uma vez por semana, e o profissional é que apresenta a disponibilidade, né, e aí dentro da disponibilidade do profissional a gente contratualiza dentro da demanda apresentada que nós temos. Tem algumas demandas muito altas, né, Cristiane? Até quando eu estava lendo o edital, algumas médias que eu fiz assim pela conta de demanda de às vezes de uma especialidade só. Se o médico fizesse ali 5 atendimentos por dia, ele gastaria 350 dias, então praticamente um ano para atender toda essa demanda. E como que está, assim, pelo levantamento que eu fiz rapidamente, né, o que consta lá de atendimento seria em torno de 89 mil atendimentos para essas 18 especialidades. Como que vocês pretendem, né, no caso, utilizando o credenciamento, ou se o credenciamento não obtiver aí sucesso, né, em preencher e encerrar essa demanda que Araxá tem das consultas? Na verdade, esse levantamento ele não corresponde a 100% de demanda reprimida. É uma projeção, sim, de acordo com a série histórica de procura dos anos anteriores, né? Então, é uma demanda futura. Então, a gente ofertando o serviço de forma ordenada, no prazo aí de um ano, a gente tem que cumprir, né? Tem que preencher essa demanda. Não obrigatoriamente, é uma estimativa, né? Agora, aqueles que estão aguardando, né? Estão na fila aí para receber esses consultas em Uberaba e outros municípios, a gente vai dar prioridade, né? E fazer um esquema inicial de mais consultas para depois a gente ficar num patamar ali equilibrado. E até dentro desse assunto dos médicos especialistas, a gente tem aqui a participação da ouvinte, a Camila. Ela está pedindo para perguntar para a Cristiane, né, se já tem médico otorrino na rede pública e se o agendamento fora da cidade está demorando, né, para fazer cirurgia de garganta. Sim, demora sim. A nossa referência é Uberaba para essa cirurgia, mas o otorrino ele está no credenciamento, né? Então a gente pretende aí corrigir esse vazio assistencial. Cristiane, e sobre o credenciamento que a gente teria, agora eu não me recordo se ele já foi, se já iniciou, que seria para os médicos plantonistas da Uninorte e da Unileste. Ele já iniciou? Não, ele está em fase de finalização, né? Deve ser lançado, se Deus quiser, na próxima semana. E ele é um credenciamento para toda a rede de urgência, inclusive para a UPA também, né? Nós estamos com o credenciamento em andamento, né? Em operacionalização, que foi lançado ano passado, que é direcionado para os médicos da UPA, e agora a gente tem um credenciamento novo que inclusive vai englobar a UPA também para toda a rede de urgência, aí inclui Unileste e Uninorte no funcionamento 24 horas. Os profissionais que estavam credenciados para a UPA, se eu me recordo, foram até um número muito grande que a gente teve naquele primeiro credenciamento, todos esses profissionais permanecem? Se depender da vontade deles, né? Depende da vontade deles. Eu falo assim, eles estão permanecendo credenciados nesse momento? Sim, então todos credenciados. Nós temos mais de 50 empresas, na verdade, né? E médicos também, pessoa física. Chega em torno aí quase 60 médicos, né? Atuando na rede de urgência da UPA. E esses médicos, eles podem, né? E devem migrar para o credenciamento novo também. Nós teremos agora com esse novo credenciamento um acréscimo de quase 100% da oferta de plantões no município para contemplar UPA, Uninorte e Unileste. Então já existe uma previsão, vocês já se organizam aí para tornar a Unileste e a Uninorte 24 horas. Em breve, né? Não é só uma questão de RH, né? De médico, né? Nós temos o RH da enfermagem, de limpeza, né, de recepção, administrativo. Então, a gente está organizando toda essa rede, além de equipamentos também, né? A gente precisa equipar a unidade com alguns equipamentos específicos de atendimento de urgência, medicação também. Então, é um planejamento que a gente está tentando fazer em tempo recorde para cumprir aí o prometido de final de julho, início de agosto, a gente ter essas unidades em amplo atendimento. Tem mais alguma participação, Carlos? Tem sim. A ouvinte pede para não se identificar. Ela diz que está esperando um ultrassom há mais de 100 dias. Ela fazia um tratamento em Uberaba, mas por conta da pandemia parou.
Agora ela precisa do ultrassom para voltar e não está conseguindo, Cristiane. Olha, essa questão do ultrassom, a gente já firmou o contrato de aluguéis de máquinas, né, que é uma modalidade nova também, que gera menos custo para a prefeitura e é mais rápido. Essas máquinas já estão contratualizadas. Dentro das próximas semanas a gente vai ampliar o acesso à ultrassonografia no município também. Isso já é uma realidade. A Ana Antônia, ela participa. Eu gostaria de saber se tem algum telefone lá na Secretaria de Saúde, um canal direto com a população que ela possa fazer contato. Nós temos o telefone lá da Secretaria, mas nós tivemos um problema de roubo de fiação, não sei se foi noticiado, né? Infelizmente, e aí a operadora ainda não restabeleceu as linhas fixas de várias secretarias, não só da saúde, né? Então, a gente está aguardando, mas eu vou passar o número da recepção e vocês vão tentando, né? A gente fica na dependência desse telefone se restabelecer. Até enquanto você acha, Cristina, mas é lamentável esse tipo de fato, né? Que vem crescendo essa modalidade de crime no país, né? Não só aqui em Araxá, mas o roubo de fios. A gente está vendo a atuação, inclusive, da Polícia Civil, em alguns casos, aí para combater essa criminalidade, né? Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência, né? Fazendo isso, você está prejudicando diretamente a população como um todo, que precisa dos serviços públicos, né? Exatamente. Então é lamentável. É muito triste. Mas a gente disponibiliza o 3664-5834. 3664-5834. Certo. Ela também gostaria de saber se, no caso da pessoa idosa com Covid, não seria o caso de ficar internado? Não, isso é uma questão médica, né? Da indicação médica. Também sobre a vacinação da Covid, a Taina Gamito. Ela gostaria de saber, Cristiano, o pai dela está fazendo uns exames de vesícula. Se ele pode tomar a 4ª dose. Pode. Não tem contraindicação, Não tem né? contraindicação nenhuma. Correto. Só a participação dos ouvintes, Bruno e Isabela. Ok. Cristiane, recentemente vocês tiveram uma reunião com o secretário de Estado de Saúde sobre o Hospital Municipal, né? É até um assunto que vira e mexe, os ouvintes nos perguntam, né? Como que está a situação do Hospital Municipal? Né? Então, eu gostaria que você atualizasse para a gente, né? Como que está o andamento desse projeto, né? É bom a gente deixar claro para os ouvintes, né? Porque às vezes se fala, né? Vai fazer o Hospital Municipal, já se espera que comece a construção amanhã e não é bem assim, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, como que está o andamento dele. Ótimo. Então, esse primeiro passo foi realmente levantar, né, essa possibilidade, essa abertura do Estado, que, como eu disse, é um grande financiador dessa estratégia, né, de atenção hospitalar. Então, sem antes a gente ter esse aval, era impossível se pensar nesse projeto, né? Então, a gente teve uma reunião muito produtiva, né? O secretário de Estado de Saúde, ele é um administrador hospitalar, então ele nos deu várias dicas, né? E apresentou realmente a realidade, a possibilidade de Araxá ter o seu hospital. A partir disso, a gente começa agora a planejar, a pensar, né, fisicamente na estrutura, no que a gente precisa. Isso está sendo feito, né? Criado um projeto. Paralelo a isso, a gente pensa na captação dos recursos para essa construção e o prefeito já está bem antenado em relação a isso. E também a gente tem que iniciar agora a conversa com os prestadores para a gente desenhar essa rede hospitalar do município. Eu tenho repetido inúmeras vezes que não é uma estratégia excludente, ou seja, a gente não vai excluir os prestadores que hoje nos auxiliam nessa atenção hospitalar, né, que é a Santa Casa, a Casa do Caminho prioritariamente, que são entes filantrópicos. Então a gente vai estreitar esse diálogo, estreitar essa conversa, desenhar essa rede hospitalar, o que vai ser de responsabilidade do Hospital Municipal, o que pode ser desenhado, né, em comum acordo ali, né, com o planejamento coletivo para a Casa do Caminho, que tem sua vocação para longa permanência, a Santa Casa, que a gente pode desenhar, né? Não estou falando por ela, mas nós vamos levar uma proposta possível e factível para contemplar Araxá e região. Então a gente está nessa fase de sonhar, mas sonhar já com concreto, né? A gente pode afirmar, Araxá terá o seu hospital municipal.
Cristiane, vou te pedir mais um minuto. Na volta do intervalo a gente continua falando sobre isso. E só para atualizar aqui ao nosso ouvinte que perguntou sobre o telefone, a ouvidoria do SUS, né, também é uma opção. O Jorge nos passa aqui o telefone, que é o 99257-1230. 99257-1230, que é a ouvidoria da saúde aqui em Araxá. Cristiane Pereira. E está conosco para participar também a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende. Regina, bom dia. Bom dia, Carlinhos. Bom dia também a Bruna, o Igor, a Natália, a Fernanda, o ouvinte do Embiara Notícias, e um bom dia especial para a Cristiane, que é secretária de saúde. Cristiane, eu tenho 2 minutos, segundo o Carlinhos, eu tenho 2 minutos para poder fazer um questionamento para você, e você teria mais 2 para responder. Então vamos ser espertas, né? Vamos ser práticas. É o seguinte, eu acho, sabe, Cristiane, que em vez de ficar alimentando o sonho da população sobre esse hospital municipal, que a prefeitura tinha que ajudar a Santa Casa e a Casa do Caminho, que já estão atuando em Araxá há muito tempo e que tem problemas financeiros enormes, né? Então, acho que essa questão de hospital municipal não tinha que ser objetivo mais do prefeito, porque o Robson tem praticamente mais 2 anos de mandato só. Em 2 anos ele não vai construir o hospital, muito menos terminar, muito menos pôr para funcionar, muito menos poder fazer a manutenção de hospital, que é uma coisa absurdamente cara. Então eu penso que em vez de ficar alimentando esse sonho da população, devia fazer um projeto de ajuda para Santa Casa e para a Casa do Caminho, sabe? Eu não vou estender mais a minha observação não, que é para dar tempo de você responder. Muito obrigada, Cristiane. Bom dia, Regina. Um prazer enorme falar com você. Eu respeito muito a sua opinião, mas a gente tem que pensar também no futuro. A gente pensa no hoje, tanto é que o investimento nos prestadores de serviços filantrópicos, Casa do Caminho e Santa Casa, o ano passado eles chegaram a próximo de 30 milhões de reais. Esse ano não vai ser diferente, os financiamentos continuam existindo, né? A gente tem a legalidade, tem os convênios firmados para prestação de serviço com esses prestadores, mas a gente precisa pensar na assistência, na melhoria da assistência para a nossa população. Hoje em dia a gente depende de hospitais, às vezes nem é só para alta complexidade, às vezes para média complexidade, que a gente pode fazer no município e aí a gente não consegue, porque a gente fica na dependência desses prestadores, da disponibilidade deles em prestar tais serviços. A gente está pensando, dona Regina, no futuro de Araxá. O crescimento da população, ele é enorme, né? A gente teve um crescimento populacional considerável num curto espaço de tempo, e se a gente não começar a planejar agora, quando que a gente vai fazer isso? Vai esperar mais 5 anos? 5 anos para a saúde é um prazo curto para executar algum projeto, mas para a população é um prazo muito longo de espera. A gente está na dependência de Uberaba já há muito tempo, de municípios vizinhos, né, com a mesma estrutura de Araxá. Por que não pensar em trazer esse serviço para a população, trazer esse conforto para a população em Araxá? Então, o planejamento do prefeito, ele é um compromisso com a cidade. Inclusive, na última conferência de saúde que teve, a população, os usuários do serviço validaram essa estratégia. Eles pensam sim que Araxá necessita de um hospital municipal justamente para isso, para ofertar esse serviço aqui no nosso território e também para a região. Araxá pode sim ser um polo de saúde, deve ser um polo de saúde, porque tem recursos para isso e só falta vontade política para que isso aconteça. Regina? Não sei se a Regina ainda está na linha, mas parece que não. A gente segue então aqui com a participação da Cristiane. Rapidamente aqui algumas participações de ouvintes. A Lazinha disse que o irmão dela está aguardando um cateterismo já há algum tempo. Ela pergunta se está demorando mesmo, Cristiane, para sair o cateterismo. Nós temos essa estratégia implantada, né, em parceria com o Hospital Dom Bosco, mas para aqueles casos, né, que chegam através da UPA de urgência e emergência. O cateterismo é uma possibilidade que a gente está estudando para credenciar através do consórcio da Simpla. A Patrícia perguntando sobre o ultrassom, a gente já tinha respondido aqui uma outra ouvinte, realmente está demorando, né, Cristiane? Sim, mas nas próximas semanas, né, com a contratualização dessas novas máquinas que vão chegar no município, já estão sendo instaladas, a gente vai melhorar o acesso a esses exames. A Joana diz que teve dengue há 25 dias atrás. Pode tomar a 4ª dose da vacina da Covid? Sim. A participação da dona Olinda, ela está esperando um médico especialista em ortopedia e alguns exames de ressonância da coluna.
e também de 2 joelhos, já tem mais de 3 anos e está tendo muita dificuldade, inclusive, de se locomover já. Sim, o especialista de joelho realmente é uma demanda reprimida que nós temos no município. Nós temos ortopedistas para outras linhas de cuidado e a gente espera superar isso com esse credenciamento dos cirurgiões que vai ser lançado na próxima semana. Tá certo. Só a participação aqui dos ouvintes, né? Pessoal que mandou áudio no final, infelizmente, né? Áudio a gente não consegue ouvir aqui no finalzinho do programa. Isso, Carlos. Cristiano, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Nossos microfones estão sempre aí à disposição da Secretaria de Saúde para trazer novas informações aos nossos ouvintes, né? Que demandam muito, né? Sempre aí, vê pelas participações, né? A gente acaba não conseguindo atender todas, mas os ouvintes demandam muito aí as questões da saúde. Muito obrigado pelas informações, pela sua presença aqui hoje. Um bom final de semana para você. Muito obrigada. Eu que devo agradecer a oportunidade de trazer informações, né, e conversar aí com os ouvintes. É sempre muito prazeroso essa troca. E coloco a Secretaria de Saúde à disposição de vocês e da população. Muito obrigada.